Tudo bem? Então vamos lá, gente. Na aula de hoje eu vou iniciar, eu vou apresentar para vocês o conteúdo, o planejamento que nós propomos, né, para esse período de atividades remotas. Então, quando o Marcelo conversou com a gente, para a gente elaborar esse planejamento, foi dada uma. Deixa eu só colocar aqui meu rosto aqui. Foi dado um período de 15 a um mês para a gente poder fazer essa atividade. Todos vocês conseguem ver de forma clara esse documento aí? Tá dando para ver? Pode responder aí. Sim. Sim, Beleza. Sim. Então, bacana. tá de boa. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou passar para vocês. Vocês vão receber aí, né, depois dessa aula. Eu não mandei ainda, como eu falei, porque eu posso mudar alguma coisa dependendo do que nós conversarmos hoje. E aí, só para a gente poder ter, assim, uma direção, né? O planejamento é bom para isso. Para a gente saber, ó, isso aqui a gente tratou de fazer e a gente vai seguir esse caminho. Então, assim, nessa primeira aula, o que eu quero dizer para vocês? Ó, quais são as ferramentas que eu vou estar trabalhando, né? Nós conversamos aqui nos bastidores, todos nós aqui, professores, e decidimos usar ferramentas em comum para que vocês fiquem acostumados, né, a trabalhar com todos, assim, e não ter que aprender uma coisa diferente, uma coisa igual a outra, assim, enfim. Douglas, se você levantou a mão, se você quiser falar, você pode falar, tá? Você fique à vontade aí, não só ele, como todos vocês, para me interromper. Então, assim, o que eu vou trabalhar? Quais são as ferramentas que eu vou usar? O Zoom, né? Porque a questão da live, ele permite a gente trabalhar, ele tem tido bons resultados, não só a live, mas a gravação, né? Isso é muito importante. Assim que as aulas gravadas, eu subo para o meu canal lá do YouTube e depois eu passo o link para vocês lá no grupo. Então, vocês vão ter acesso ao link. Não precisa vocês ficarem baixando arquivos aí de meia, uma hora no seu celular. Tem gente que não tem capacidade para isso. Então, o que vocês vão ter é um link que vocês vão acessar a hora que vocês quiserem para poder rever a aula, tirar algumas dúvidas. Isso é importante, né? Então é uma forma da gente poder estar otimizando e estreitando o nosso espaço de aula, né? Vocês poderem vir a aula a quantidade que vocês quiserem. Outro aplicativo que eu vou continuar usando, né, o Google Drive, é mandar o link do Google Drive para vocês no e-mail institucional ou no grupo lá do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, ele possibilita a gente mandar documentos maiores, né? Então, assim, às vezes eu nem vou precisar de mandar o link do Google Drive, porque eu posso mandar todas as aulas lá no grupo, porque lá permite. Já o site da FDV, infelizmente, lá aquele e-mail institucional não permite, porque ele só permite, acho que um documento de no máximo 2 megabytes. Isso é muito pouco para o material de aula que eu costumo trabalhar. Tá? Então, assim, o Google Drive outra ferramenta, então, o YouTube, o link dos vídeos para vocês assistirem e, enfim, o Google Forms. O Google Forms é uma plataforma, né, de questionário que eu vou trabalhar bastante com vocês nesse período. Inclusive, hoje eu vou começar já a mostrar um questionário para vocês responderem, para vocês fazerem lá. Então, são essas as ferramentas e, caso contrário, a gente for descobrindo outras para poder facilitar esse processo, eu faço uma apresentação e indico para vocês, tá bom? Então, são essas as ferramentas. Tem gente que me perguntou, você vai trabalhar com o Google Classroom? Parece que a Kátia está trabalhando com ele. Não sei se tem mais professores que estão trabalhando. Gente, eu ainda não tenho muita familiaridade com o Classroom, porque eu uso para as outras faculdades o Moodle, a plataforma Moodle. É algo parecido com o Classroom do Google. Mas pode ser que a gente trabalhe, né, também, assim, não tem problema a gente poder aprender e fazer, mas vocês podem ficar tranquilos que eu tenho aqui tudo bem organizado e qualquer coisa que vocês precisarem, material, atividade que ficou faltando, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou passar para vocês da melhor forma possível. A gente tem aí algumas possibilidades agora lá com o grupo, da gente estar falando assim instantaneamente, não só a Faculdade de Viçosa, mas lá em Ponte Nova, eu tenho ficado assim o dia inteiro por conta de atender dúvidas de aluno. Todos vocês
todos nós, inclusive, estamos num momento assim de transição, de instabilidade. Isso gera um pouco de ansiedade, né, para a gente poder saber se a gente vai dar conta, se vai dar certo. Mas eu quero pedir muita calma para todo mundo, muita calma mesmo, porque a gente, quando está muito ansioso, ativado, assim, a gente não consegue nem raciocinar direito. Então, às vezes, se está sentindo apavorado que a coisa não vai dar certo, me chama lá no particular, conversa, que é para a gente poder resolver as coisas da melhor forma possível, tá bom? Esse período de transição, ele é difícil para todo mundo, não só para vocês, e a gente está aqui para ajudar. Eu tenho certeza que no final vai dar certo. Então, aí a aula de hoje eu já vou passar um questionário para vocês, para a gente se familiarizar com o Google Forms, né? E aí, na aula de semana que vem, eu vou responder esse questionário. A aula de semana que vem ela é extremamente importante, porque ela já é uma revisão para a primeira atividade avaliativa, que eu vou falar já já dela. Ah, como assim? É prova? Vai ter prova online? Ah, meu Deus. Não, gente, eu não posso, eu não vou dar prova online. Eu vou explicar na segunda etapa dessa aula como vão ser os critérios avaliativos dessa primeira etapa que eu estou estabelecendo, tá? Então, assim, a gente vai fazer atividade, mas não é prova, tá? É uma atividade que eu vou passar para vocês via Google Forms ou uma outra situação, né? Uma outra metodologia que vocês vão fazer sob minha ajuda e aí vocês vão mandar. Mas fiquem calmos que vai dar certo. Mas a aula de semana que vem, pelo material que eu vou passar hoje, pelo questionário, vocês vão resolver com calma e aí nós vamos estudar, fazer uma revisão de toda a matéria que nós vimos da primeira etapa, que foi o histórico da saúde no Brasil, os conceitos de saúde, né? E os conceitos de atividade e educação física relacionados com a saúde e com a qualidade de vida. Algo que a gente viu até o slide, se eu não me engano, a gente viu ali, acho que 30 e poucos slides, né? É uma aula bem grande. Nós vamos continuar verificando os métodos de avaliação da atividade física e saúde e também do comportamento sedentário. É logo a matéria da segunda etapa que a gente deve começar aí a partir do dia 23 de abril, tá? E aí, no dia 16, a gente tem o que eu chamo de atividade remota avaliativa. Não é prova, é atividade remota avaliativa. Então, assim, no dia 16, no horário dessa aula, a partir das 6h45, já vou estar conectado e vou disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp mesmo, ou do e-mail, tanto faz. E aí vocês vão abrir esse questionário e vocês vão ter o tempo para responder ele no horário da aula. E eu vou ficar aqui, assim, disponível, tá? Para poder tirar dúvida. Eu posso ficar aqui com a live aberta sem falar nada, sem deixar minha câmera para não atrapalhar vocês, porque aí se alguém tiver uma dúvida pode chamar, fala que aí todos que estiverem fazendo escuta, tá? E aí, obviamente, vocês vão poder consultar o material, enfim, vocês vão poder fazer, mas quando nós estivermos chegando mais perto do dia 16, eu vou falando melhor das regras dessa atividade, tá bom? Então, assim, por que dia 16? Porque eu pensei assim, olha, a aula de hoje não tem jeito, é uma adaptação, é uma conversa, é uma explicação. Vou passar material, vou passar conteúdo, mas eu não posso deixar de falar isso aqui, senão dá errado lá na frente. A aula de semana que vem, a revisão de todo o conteúdo, que não foi pouco, né? Quem está indo desde o início da aula tá vendo que não é pouquinha matéria que a gente viu. Essa primeira parte do primeiro semestre, ela é maior. Então, assim, tem mais conteúdos naturalmente. Todos os professores, eu tenho certeza que é assim, tá? Então, assim, a gente vai rever. E como que a gente vai revisar isso? Da melhor forma possível, fazendo exercício, tá bom? Fazendo exercício que é para a gente poder rever e ter um direcionamento, fazer um estudo dirigido que vai ser cobrado. Então, no dia 16 vai ser essa atividade remota avaliativa, algo que vocês vão treinar a partir do questionário que eu enviar hoje e vai dar certinho. Na aula do dia 23, a gente corrige essa atividade, finaliza essa primeira etapa aí que nós vimos, e aí a gente inicia a segunda etapa, com conteúdo igual eu disse anteriormente, métodos de avaliação do nível de atividade física e do comportamento sedentário. Algo que está muito relacionado com a saúde e a atividade física, tá? Então, assim,
vai ser bem importante essa aula. E qual que é o material? O material é o complemento daquela aula que eu já enviei para vocês. Então, assim, eu recebi bastante pedido de acesso ao material. Isso é ótimo, porque eu sei quem é que pediu o material, quem está se interessando, quem está pegando o material para poder estudar. Então, quem ainda não pegou aquela aula, né, de conceitos de exercício físico, atividade física, saúde, qualidade de vida, a última aula que nós demos, que nós vimos, peçam por gentileza e já começa a estudar, tá bom? E aí a gente termina essa parte lá no dia 30 e o que vai acontecer depois do dia 30? Gente, eu não sei. O planejamento está sendo quinzenal ou mensal, como eu falei no início dessa aula. Eu espero que a gente já possa retornar às nossas atividades presenciais, mas infelizmente as notícias que nós temos vindo, né, sem ser as notícias aí aterrorizantes, o cenário não é dos melhores. Parece que durante esse tempo, abril, maio, a gente vai estar passando ainda pelo pico desse surto, dessa doença aqui no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não podemos brincar com isso, mas vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Eu estou muito otimista que daqui uma semana, 2 semanas, a gente vai começar a ter boas notícias. Aí é o seguinte, gente, o que vai acontecer? Bom, se a gente tiver de ficar mais um tempinho, eu vou fazer um novo planejamento a partir do 1º dia de maio, e aí a gente continua aqui ou então presencialmente. Mas qual que é o próximo conteúdo que a gente vai verificar, né? O segundo conteúdo da etapa 2. O segundo conteúdo da etapa 2 nada mais é que epidemiologia e saúde. Eu fiquei com um pesar danado que eu não pude, no que eu planejei, a epidemiologia ficou como o quarto bloco de conteúdo para eu trabalhar com vocês, porque muita coisa que a gente vai ver em epidemiologia e saúde é isso que está falando agora, dessa curva de contaminação, o que é as doenças epidemiológicas, enfim, até para aumentar a nossa criticidade com as notícias que a gente escuta. Então, eu fiquei assim, poxa, essa matéria está pronta para eu trabalhar com os meninos e, infelizmente, essa bomba dessa doença estourou antes da gente assistir. Mas, assim, eu já estou com o material todo pronto, eu vou ver se eu disponibilizo para vocês o mais rápido possível, né? Então, assim, é bom também que algumas coisinhas a gente já está vendo aí no noticiário, não vai ser novidade. Tá bem? Então, essa vai ser a nossa estratégia até o dia 30 de abril. Depois a gente aguarda aí as informações para a gente poder trabalhar. Agora eu vou apresentar para vocês o meu esquema de avaliação dessa primeira etapa. Então, assim, por quê? Porque o barco tem que seguir, gente. Eu preciso ter um controle de nota, valorizar as atividades que vocês fizeram, para a gente poder fazer com que, quando a situação regularizar, não fique tudo acumulado. Então, eu pensei em alguma estratégia, vou apresentar detalhadamente para vocês agora. Vamos ver se vocês concordam com ela. Deixa eu mandar aqui, deixa eu postar, compartilhar com vocês o seguinte. Então, aqui está o documento que vocês vão receber já já, tá? Então, assim, aguardando a aprovação de vocês. O que eu fiz? Geralmente, eu disponibilizo, assim, 30 pontos na primeira etapa, 30 para a segunda, 40 para a terceira etapa, sendo que aí são 10, 15 pontos de trabalho, tá? Não necessariamente eu dou uma prova valendo 30, né? Eu diminuo isso um pouco, dou uma prova valendo 25, e aí 5 pontos eu coloco desses trabalhos que são feitos, igual nós fizemos aí. Quem lembra da última aula, né, que nós fizemos, foi uma aula que vocês fizeram um questionário, que aí, naturalmente, a lei corrigiu, e aí foi um questionário que valeu 5 pontos, não é isso? E aí eu distribuí um ponto lá, a grande maioria que foi naquele dia lá, devido ao critério de pontuação lá que eu coloquei, tirou 2,5, né? A grande maioria, alguns ali tiraram um pouquinho mais. Mas Graças a Marcos Início. boa, Marcos. Mas, enfim, gente. Aí, o que eu pensei, né? Eu falei assim, olha, como a gente não pode trabalhar com prova nesse período, e se eu for esperar a situação voltar para eu dar uma prova, vai acumular tudo. Então, eu falei o seguinte, o que eu decidi? Todas as atividades que nós fizemos em sala e essa atividade que vocês vão fazer hoje, juntando elas todas, elas vão valer 10 pontos, tá? Então, vocês podem pensar assim, mas aí eu vou tirar só 2,5 naquele questionário? Não, gente.
aquele questionário valeu 5, você tirou 2,5, você vai ter mais ponto ainda. Eu ainda facilitei. Então, quem perdeu o ponto ali, não vai perder 50%, você vai perder menos que 50% daquela atividade. Por quê? Porque vai ter outras atividades que vai aumentar o peso da nota, tá bom? Então, assim, aquela atividade, ela não valeu 5, ela valeu 3,5, tá bom? E aí, quem tirou 2,5, eu deixei 2,5. Então, vocês tiraram 2,5 em 3,5. Vamos pensar assim, tá? Então, assim, facilitou. Por quê? Porque eu distribuí 10 pontos dessas atividades para a gente tirar o peso da prova. Gente, Galera, desliga o áudio aí, ó. isso eu ia pedir porque tem um cachorrão aí, Cuidado né? com o cachorro aí, Bonde. Tem um cachorro Deve ser Eric que deve estar latindo. Eu cachorro, que ele é meio enjoado. Tranquilo, gente. Fecha o áudio aí, por gentileza. Então, aí, vamos seguir aqui. Então, o que eu fiz? 10 pontos das atividades. 3 pontos daquele modelo ideal de saúde, tá? Que vocês fizeram aí. Acho que foi um trabalho em grupo que vocês fizeram, escreveram lá direitinho. Quem não fez, eu dei a oportunidade de fazer até amanhã, para poder entregar. Já recebi alguns trabalhos aí dessa atividade. Então, essa foi a primeira atividade que nós fizemos, que foi computada. A segunda atividade foi as questões objetivas de revisão, envolvendo o conteúdo todo. Se eu não me engano, foi no dia 12 de março que nós fizemos essa atividade, tá? E aí, em vez de valer 5 pontos, eu coloquei para 3,5. E agora, esse questionário, hoje, é que a AS significa atividade de sala 3, é esse questionário que eu vou mostrar para vocês já, logo depois que eu apresentar a estratégia de notas para essa disciplina. Então, 10 pontos aí são dessas atividades, e aí a gente fecha esses 10 pontos com esse questionário do Google Forms, tá bem? Aí, onde estão os outros 20 pontos, já que essa etapa vale 30 pontos. Então, assim, atividade remota, né, avaliativa 1, que vai ser no dia 16/4, deixa eu escrever aqui para a gente se organizar, ela vai valer 10 pontos, tá bom? Assim, aquilo que eu disse para vocês anteriormente, eu vou disponibilizar um link e durante essa aula vocês vão fazer essa atividade. É um trabalho, gente, tá? Só que é um trabalho que a gente vai fazer usando as ferramentas que a gente tem aí tecnológicas, devido à impossibilidade de estarmos juntos. O que eu tenho dito para o pessoal é o seguinte, nenhuma ferramenta vai substituir a aula presencial, pelo menos no meu ponto de vista não é assim. Mas tem muita coisa que a gente está aprendendo, muita estratégia nova que a gente está assim consolidando o aprendizado, que eu tenho certeza que nós vamos usar mesmo depois que nós tivermos voltar na aula presencial. Como assim? Gente, nada impede da gente poder marcar aí uma aula no Zoom para a gente poder fazer aí uma revisão para uma prova, né? Tem a aula e depois um algo a mais. Então, assim, nada impede de passar os questionários do Google Forms para vocês fazerem um trabalho, às vezes diminuir o uso de papel. Vocês podem ter certeza que num futuro não muito longe, as atividades avaliativas quase todas vão ser por meio de ferramentas online, vocês podem ter certeza. Outra coisa que é importante, quem aprender a mexer nesse Google Forms pode estar fazendo um questionário para poder trabalhar com o seu TIS, sim, e é muito rápido. Pensa você aí no seu celular, você mandando um link para uma galera de pessoas, ela poder abrir, responder aquele instrumento ali, e depois tudo que é respondido ali, gente, vai para um reservatório, assim, que sai uma planilha do Excel. Então, assim, o Google Forms é excepcional para a gente poder trabalhar e, principalmente, ter controle das respostas. Então, assim, a gente pode usar para poder otimizar o processo. Então, esse é o lado bom, né? Da gente poder aprender coisa nova. Vamos usar esse período aí para poder aprender coisa nova e otimizar o nosso trabalho. Então, assim, esse trabalho não é prova, tá? É atividade remota avaliativa para a gente poder ter aí mais 10 pontos da primeira etapa. E aí, os últimos 10 pontos, aí sim vai ser a prova, a avaliação. Aí vocês podem perguntar, mas e aí, quando vai ser essa prova? Gente, eu até coloquei aqui, a definir, porque eu não sei dizer, né? A gente tem que ter uma prova, a gente tem que ter esse documento para ficar lá guardado, né, arquivado, para a gente poder ter o controle. Mas
não se preocupem com isso. Deixa a situação normalizar, deixa a situação voltar, porque, em princípio, nós vamos perder apenas uma prova, a prova da primeira etapa. Tomara que, na segunda etapa, que a prova está aí marcada, depois vocês conferem lá no material, para meados de maio, a gente já tem a possibilidade de fazê-la presencialmente. Mas, se não for o caso, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir a pontuação do mesmo jeito para a segunda etapa. Valorizo bastante os trabalhos que nós estamos fazendo durante esse período e faço uma atividade remota avaliativa e deixo uma prova de 10 pontos para a gente fazer mais para frente quando a situação voltar, tá bom? Então, assim, não quero que vocês fiquem preocupados com isso. Não, eu quero que a gente se preocupe com o processo, com as aulas, com o aprendizado. Se o conteúdo que eu estou passando, ele está dando tempo para aprender, se ele não está dando tempo para... Se não está aprendendo, tá? Então, assim, vamos preocupar com o processo. Eu tenho certeza que a gente vai sair bem nessa, tá? Mas caminhando juntos com o mesmo objetivo. Então, aí já passou o anúncio aí dos 10 minutos, mas é o tempo suficiente para eu terminar isso aqui. Foi igual ontem, foi bem legal, que eu termino essa parte e depois eu deixo o outro, na outra live aí, para a gente poder falar do questionário e explicar, já falando do conteúdo da aula de hoje. Então, ó, atenção, gente. Então, essa S aí é atividade de sala. Então, são 3 atividades. E aqui, ó, uma observação. Quem não fizer as atividades remotas na data pré-estabelecida, poderão fazê-las novamente no final do período, juntamente com as provas substitutivas. Se caso algum problema operacional, tipo falta de internet, atrapalhar a realização de grande parte dos alunos, né, novas alternativas para suprir essas atividades serão tomadas. O que eu quero dizer? Vamos supor que essa atividade do dia 16 aí eu proponho atividade e aí a internet não funciona, vocês não conseguem fazer instantaneamente. Aí eu já mando a mensagem, ó, atividade cancelada, fica para a próxima semana. Aí vamos dizer se lá na casa dele, lá o Paulo não está com a internet funcionando legal, ele não consegue fazer a atividade dele. E aí? Ele vai ficar prejudicado com isso? Ele vai ficar sem os 10 pontos? Não. Mas, assim, se todo mundo fez, eu não vou abrir uma oportunidade para ele fazer, assim, no questionário, porque é uma atividade, assim, vamos dizer assim, uma atividade no tempo real. O que eu vou fazer? Eu vou anotar quem ficou faltando, aí lá no final, junto com as provas substitutivas, o aluno tem direito de fazer uma atividade remota. Aí é um trabalho, não é uma prova. Tá bom? Estamos combinados assim? Então, eu acho que desta forma, eu acho que a gente otimiza o processo, não pesa muita nota na prova, porque isso pode gerar um estresse, pode gerar uma instabilização em vocês. E o melhor, gente, eu não acumulo conteúdo. Porque pensa, se eu não desse nenhuma atividade avaliativa, eu esperasse voltar, vocês terem que fazer uma prova valendo 25, com os conteúdos que a gente vai discutir, muita gente vai esquecer, tem gente que não vai lembrar de nada. Nada, 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 e vai ser ruim, não vai funcionar. Então, essa estratificação dos pontos é para a gente poder valorizar o trabalho, valorizar o processo e não pesar, né, em termos de quantidade de conteúdo quando formos fazer atividade presencial. Então, agora eu gostaria de saber da opinião de vocês. A maioria aí estão de acordo aí com essa estratégia? Se for, escreva sim lá, só para eu ter uma ideia. Ou se vocês têm uma outra ideia também que dê para a gente contribuir com essa ideia. Tá tranquilo? Ficou claro? Tranquilo? Show de bola, Valtinho. Beleza? Tudo bem? Beleza. Então tá bem. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encerrar essa transmissão aqui e vou abrir novamente já já, tá? Ó, tô gostando de ver 14 pessoas, né, presente. Temos aí na turma tem 20 e poucos alunos matriculados, né? Muito obrigado. Fico feliz de ver vocês aqui. E aí, ó, vou encerrar e vou abrir de novo, tá bom? Já mando o link já já. Abração.